Bem, primeiro quero agradecer a visita de vocês mais uma vez aqui na minha casa e dizer que é uma alegria muito grande falar para os jurisdicionados da maior instituição jurídica do Brasil, que é a Justiça do Trabalho. Quanto ao panorama do TST, eu cheguei na presidência do TST, foi a pergunta, né? Em 1991, em fevereiro de 91. Eu já estava há 10 anos aqui no TST. E o tribunal naquela época era composto por 17 ministros, né, sendo 6 ministros classistas, 11 eram togados e 6 classistas. Os classistas jamais atrapalharam o funcionamento do tribunal. Por isso eu quero deixar isso claro, para não parecer que quando eu digo que eram 11 togados e 6 classistas, que eu estaria menosprezando a presença dos representantes dos trabalhadores e dos empresários. Hoje isso não existe mais por causa da emenda constitucional que acabou com a representação classista em todos os níveis da Justiça do Trabalho. Mas o problema do tribunal é que, na ocasião, o tribunal não tinha autonomia nem autorização legal para se dividir em outra forma que não fosse aquela estabelecida em lei federal. Essa situação prejudicava bastante o funcionamento, porque, por exemplo, dos recursos das 3 turmas para o pleno do tribunal em embargos, eram recursos julgados pela composição de 17 ministros. Isso atrasava bastante o julgamento e restringia muito as possibilidades de se acelerar os julgados. Com a Constituição de 1988, foi que os tribunais conseguiram autorização já expressa na Carta Magna para que eles próprios se organizassem internamente, o que é o mais razoável. Os tribunais sabem onde estão as necessidades maiores de prestação jurisdicional. E isso antes era fixado pela própria lei que criava o tribunal. Com isso, o TST conseguiu, através de uma legislação, até já uma legislação que antecedeu a Constituição da República, mas, de fato, ela veio apenas por uma orientação, porque a partir da promulgação da Carta de 1988, o TST estava autorizado a se reorganizar internamente. Com isso, ele se dividiu em seções especializadas, se organizou em competências internas para as turmas e para as seções especializadas, e depois, com a Emenda Constitucional 45, que elevou o total de ministros de 17 para 27, melhorou ainda mais a organização interna do TST. Essa é a nossa organização quando eu cheguei aqui. E depois, naquele momento, nós tínhamos 18 tribunais regionais do trabalho. E essa realidade também, vamos dizer, estreitava muito as possibilidades de prestação jurisdicional no 2º grau da Justiça do Trabalho. É uma época ainda que a gente lembra com certo romantismo do tribunal funcionar apenas com 17 ministros, e hoje estamos aí com 27 abrilhantando a nossa instituição. Os desafios eram mais de estrutura da Justiça do Trabalho. Nós tínhamos uma realidade na base da Justiça do Trabalho de apenas 722 varas do trabalho, que na época se chamavam Juntas de Conciliação e Julgamento, e essas 722 juntas trabalhistas, hoje varas trabalhistas, elas eram as únicas existentes em todo o território nacional. Toda a demanda trabalhista era prestada, além dessas 722 varas do trabalho, eram prestadas por juízes de direito. Isso criava uma situação estranha
e prejudicial aos trabalhadores no Brasil, que foi a retenção, a diminuição de demandas trabalhistas. Os trabalhadores em cidades não jurisdicionados pela Justiça do Trabalho, eles preferiam não ir à Justiça Comum para reivindicar seus direitos. De um modo geral, eles procuravam nessas localidades o promotor de justiça da cidade, da comarca, para levar a eles as suas demandas, e o promotor de justiça é que atuava como uma espécie de conciliador. Essa realidade constatamos de forma bem clara, por exemplo, no estado do Paraná, onde fizemos um levantamento bem amplo da realidade do primeiro grau. Existiam localidades onde a população operária era de 15, 20 mil trabalhadores, com 10, 15 sindicatos atuando na representação profissional desses trabalhadores, com sindicatos patronais constituídos, e não havia junta de conciliação e julgamento, as atuais varas do trabalho. E por quê? Porque na época estava em vigência uma lei que restringia, vamos dizer, criava as condições para que uma junta de conciliação e julgamento, ou hoje vara do trabalho, fosse criada por lei. E essa exigência era de que deveria estar comprovado que, durante os últimos 12 meses, pelo menos 300 processos trabalhistas deveriam ter sido protocolados no juiz de direito daquela comarca. Bom, como isso era impossível de acontecer, porque os trabalhadores, os sindicatos, não queriam ir aos juízes de direito, porque eles não gostavam do processo do trabalho, tinham as suas obrigações normais, rotineiras, que a gente sabe que não são poucas, também não são poucas, e preferiam ir em busca da conciliação, ou perante o promotor de justiça da comarca, ou perante o agente do Ministério do Trabalho. E em levantamentos feitos no interior do estado do Paraná, em cidades expressivas, até com 50 mil habitantes, não tínhamos vara do trabalho nessa cidade. E, em compensação, na Justiça Comum, não tínhamos nem 100 reclamatórias trabalhistas, o que era uma coisa espantosa. Nos índices, nos arquivos do agente do Ministério do Trabalho, ou nos registros do Ministério Público Estadual, do promotor de justiça, nós tínhamos pelo menos 2.000 ações conciliadas perante esses órgãos que não faziam parte da Justiça do Trabalho, porque os trabalhadores preferiam a conciliação, ainda que em valores bem menores do que os que eles estavam pretendendo, ou achavam que teriam direito de receber, do que acionar a Justiça Comum em busca de seus direitos. Os processos na Justiça Comum eram os mais sérios, mais graves, e que, portanto, não alcançavam o número suficiente, mínimo, de 300 processos para que se pudesse criar uma vara do trabalho. Como se corrigiu isso? A ideia que tivemos foi a de fazer contato com o Ministério da Justiça e organizar com o Ministério da Justiça uma comissão que pudesse visitar as localidades do interior do Paraná e de Santa Catarina, para que esses observadores do Ministério da Justiça pudessem constatar essa realidade que eu estou contando agora para vocês. Cidades com 50 mil habitantes, 30 mil, 40 mil habitantes não tinham jurisdição trabalhista. E eles foram verificar no interior desses dois estados e viram a expressiva força do movimento sindical operário e mesmo patronal. E com isso, ao retornarem a Brasília, apresentaram ao ministro da Justiça da época, que era o ministro Ibrahim Abiakel, que fosse modificada, o governo federal apresentasse um projeto de lei que modificasse os critérios para a criação das varas do trabalho. Quando, além desses 300 processos, a lei passou a exigir a demonstração de que existiam sindicatos, no mínimo 10 ou 12 mil trabalhadores com emprego na indústria, no comércio,
e outras atividades em serviços, e com isso se ampliou muito o leque de possibilidades de se criar novas varas do trabalho. Quando obtivemos o resultado dessa lei, numa única lei, durante o meu período de presidência, conseguimos criar 742 varas do trabalho novas, que somadas às 722, alcançamos mais ou menos em torno de 1.460 varas do trabalho. Outra dificuldade que tínhamos era o número de juízes substitutos em comparação com o número de juízes titulares dos órgãos de primeiro grau. O número de substitutos era menor, quando deveria, ao contrário, ser maior. Ele deveria ter pelo menos 30% a mais do que o número de juízes titulares, para poder permitir aos juízes titulares tirarem suas férias, ou se afastarem por motivo de doença, ou mesmo em caso de criação de novas varas do trabalho, de remoção, as varas remanescentes não ficarem desprovidas de juízes titulares. E com isso também, naquele ano de 1992, nós conseguimos criar mais de 1.000 cargos de juiz do trabalho para poder, somados de substitutos e presidentes de varas do trabalho, e que, somados aos substitutos anteriores, alcançou um número expressivo de juízes, além das necessidades de cada órgão de primeiro grau. E, paralelamente a isso, surgiu a exigência constitucional, que estabelecia que em cada estado da federação deveria existir um tribunal regional do trabalho. Essa disposição constitucional foi objeto de reivindicação de parte de muitos estados da federação. Durante a minha presidência, organizei algumas comissões com a participação de parlamentares e de representantes dos estados e dos governos dos estados que reivindicavam esses tribunais, e com isso realizamos um trabalho, claro que sempre com o apoio do plenário do TST, realizamos um trabalho de demonstração ao Congresso Nacional da pujança de alguns estados sob o ponto de vista econômico, financeiro e sob o ponto de vista de população operária e empresarial, que convencesse o parlamento brasileiro da necessidade de se criar um Tribunal Regional do Trabalho em alguns estados da federação. Conseguimos, naqueles 2 anos, criar 6 tribunais novos e instalar esses tribunais, porque tivemos o apoio sempre incondicional do Poder Executivo Federal e da presidência da Câmara, que era dirigida pelo deputado Ibsen Pinheiro, e pelo presidente do Senado da República, do senador Mauro Benevides, que eu digo foram todos esses beneméritos da ampliação da Justiça do Trabalho durante os meus 2 anos de presidência. O mérito mesmo é deles, porque eles que se empenharam pessoalmente na aprovação dos projetos de lei que o TST encaminhou ao Congresso, da obtenção de recursos orçamentários e da possibilidade de instalação já imediatamente desses tribunais, 6 novos tribunais. E ao lado disso, conseguimos também com eles ampliar 9 tribunais regionais já instalados em funcionamento. Com isso, aumentando pelo menos em 30% a capacidade desses tribunais da produção de soluções em segundo grau de jurisdição. Creio que com isso o TST fez um bom trabalho durante aquele período de 91, 92 e nos preparou para as necessidades já que se aproximavam do século XXI. Eu não teria feito absolutamente nada
sem o apoio do tribunal. O tribunal foi incondicional com a sua presidência naquele momento. E também nós fizemos interação forte com os tribunais regionais do trabalho. Para a criação das varas do trabalho, tivemos a colaboração efetiva dos tribunais regionais do trabalho existentes, que eram 18, que nos mandavam os pleitos, né, para a criação de varas do trabalho, modificando a jurisdição, demonstrando onde uma localidade estava jurisdicionada por uma determinada vara do trabalho, deveria ser até afastada daquela jurisdição pelas dificuldades de acesso que teriam os trabalhadores daquela localidade para chegarem até a sede da vara do trabalho. Isso foi vamos dizer, uma colaboração feita em todo o território nacional. E dali resultou um projeto que o TST mandou, com apoio unânime do plenário do TST, para que o Congresso Nacional, né, examinasse a possibilidade de criação de todas aquelas varas do trabalho que o Congresso Nacional, os deputados, senadores, tribunais, recebemos os pedidos de todos, porque a nossa intenção era de realmente preparar a Justiça do Trabalho para uma realidade que se aproximava mais forte, mais intensa nas relações trabalhistas. E sem eles não teríamos conseguido, porque na ocasião eu devo até fazer justiça, o presidente da República era o atual senador Fernando Collor de Mello, que deu integral apoio às reivindicações do TST, até em homenagem ao avô dele, Lindolfo Collor, que tinha sido ministro do Trabalho na presidência de Getúlio Vargas e foi um dos idealizadores da legislação trabalhista e da própria Justiça do Trabalho, de forma que a Justiça do Trabalho teve muita sorte. Tivemos amigos na presidência da Câmara e do Senado. E o presidente da República, que tinha memória da família, inclusive, em relação àquilo que representava a Justiça do Trabalho para o Brasil. Olha, muitos fatos sempre impactaram a Justiça do Trabalho. Nesse período, foi um período de muita força das centrais sindicais. O movimento sindical operário brasileiro realmente se transformou, se desligou do Estado e passou a atuar de forma independente, de maneira a que todos nós percebêssemos que uma modificação substancial e definitiva tinha ocorrido no movimento sindical brasileiro. Em razão dessa nova realidade, começaram a surgir greves, né, em entidades estatais, em bancos estatais, na Petrobras, em outras atividades e também nas atividades particulares e privadas. O Brasil começou a se dar conta de que ele já não era mais aquele Brasil da época do Brasil agrícola, do Brasil de início da atividade industrial. Não, tínhamos já uma população operária bem forte. A Justiça do Trabalho tem o privilégio de jurisdicionar o que temos de melhor no Brasil, que são os trabalhadores e os empresários brasileiros. Não temos criminosos na nossa jurisdição. E isso é um privilégio, porque outros juízes, infelizmente, têm que lidar com bandidos, assassinos, criminosos, ladrões. Nós não. Nós temos o que é de melhor. E resolvemos os litígios entre eles da forma como a lei trabalhista brasileira estabelece. E isto para nós dá uma grande alegria, uma grande satisfação. Nós somos uma justiça privilegiada. Olha, uma das coisas que eu não esqueço, né, foi o problema vamos dizer, do contingente mínimo de trabalhadores para atender às necessidades de funcionamento das empresas, atendimento das necessidades mínimas para manter as empresas
no mínimo de funcionamento, de proteção e também para o atendimento das atividades básicas da população. Essa era uma situação que tinha sido criada na Constituição de 88 e por uma lei especial, que foi a lei de greve, que veio em seguida para complementar o texto constitucional. O dever dos sindicatos de trabalhadores, na forma da Carta Magna e na forma da legislação, era de manter as suas equipes mínimas em funcionamento para que as instalações da empresa ficassem protegidas, para que as empresas pudessem se recuperar imediatamente após a cessação do movimento grevista e para que a população, naqueles serviços que eram essenciais à vida, à saúde, à segurança, ao bem-estar da população, pudessem ser atendidos. Mas não havia na lei nada especificamente sobre isso. Quando estávamos com uma primeira greve, realmente, onde se pediu que se estabelecesse esse critério, foi na greve da Petrobras. Foi uma greve conjunta, bancários federais e petroleiros, que fizeram uma greve nacional, uma greve forte, uma greve de reivindicação importante para os trabalhadores e que afetou muito os bancos e a Petrobras. Mas com relação à Petrobras, houve uma necessidade, isso foi lá no início de 1991, houve o pedido da Petrobras para que os sindicatos estabelecessem e indicassem os seus representantes para aquela comissão mínima, aquela representação mínima que era a exigência da lei de greve. Mas os sindicatos preferiram ficar da expectativa, preferiram não indicar ninguém, e houve o requerimento da Petrobras para que o presidente do TST, ou o próprio TST, fixasse o percentual que deveria ser formado obrigatoriamente. Essa foi uma decisão tomada por mim individualmente. E foi a primeira no Brasil, por isso é que eu não esqueço dela. Até hoje ela está aí. Né? Eu pensei da seguinte forma, que eu vou dizer como é que foi. Primeiro, a Constituição da República assegurava o direito de greve aos petroleiros e aos bancários. Apenas fazia exigências, algumas atividades que não poderiam ser afetadas. Por exemplo, dos bancários não poderia haver greve no serviço de compensação de cheques. Na indústria, no transporte aéreo, não poderia haver greve no setor de controle de tráfego aéreo, porque poderia vir algum avião, né, em voo internacional que estivesse apresentando problema e necessitasse de pouso, e sem o controle de tráfego aéreo é impossível essa aterrissagem, isso poderia criar algum problema. Mas a greve em relação aos petroleiros estava assegurada pela Constituição, direito constitucional. De forma que eu não poderia fixar um contingente de trabalhadores cujo resultado fosse o esvaziamento daquela greve. A greve tinha que ser feita, poderia ser feita. A população iria sofrer as consequências, sim, iria sofrer as consequências, mas isso era direito constitucional dos grevistas. Não era proibição, não se poderia imaginar decretar que todos os trabalhadores voltassem ao trabalho para atender necessidades da população, não. Eles teriam que atender as necessidades mínimas de quê? De atendimento de hospitais, da segurança interna do país, das Forças Armadas, da Força Aérea e patrulhamento dos mares brasileiros, não por causa de inimigos, mas em razão de navios que poderiam ser navios piratas para roubar a nossa riqueza marítima, lagostas, caçar baleias, etc. E também atender às necessidades da Marinha em patrulhamento da costa brasileira e, obviamente, atender na parte interna aquilo que era o fundamental para a segurança da população, transporte, combustível para a polícia e etc. Obviamente, eu tinha que fazer um cálculo. E calculei que naquele momento
e hoje é bem maior o número, a Petrobras produzia 1.200.000 barris por dia, né, de petróleo, né, para encaminhar as refinarias, né. Então, imaginei que o cálculo poderia ser de 20% a 30%. Eu optei por 30%. Achei que 30% de 1.200.000 barris dia, daria 360.000 barris dia, perfeitamente poderia atender essas necessidades básicas de segurança, de saúde, de garantia das fronteiras, de afastamento dos navios piratas das costas do Caribe, do Brasil. Eu falei em pirata, me lembrei dos piratas do Caribe, né? E dos navios piratas que vêm roubar, caçar, pescar as nossas baleias, lagostas, etc. 30% seria o ideal. E fiz o ato da presidência fixando em 30%. E parece que esse percentual continua até hoje, né? Quando vão designar alguma forma de permanência de trabalhadores em atividade, os presidentes dos tribunais, quando não há acordo, porque o ideal é o sindicato fazer o acordo com os empregadores, ou com o empregador, ou com o sindicato patronal, para chegar à conclusão. Agora, o que não é possível, não pode ter acordo, é para, por exemplo, a greve em vez de 100% de trabalhadores em greve, colocar que 80% tem que trabalhar. Isso é furar a greve. Isso, vamos dizer, ultrapassa os limites da razoabilidade, que é aquilo que o Constituinte de 88 e o legislador posterior estabeleceu. De forma que esse percentual de 30%, que hoje já está vamos dizer, na cultura nacional, na memória nacional, como um percentual que está estabelecido em lei, porque as pessoas já estão aceitando isso. O Brasil já aceita os grevistas, os empresários, a população, porque isso afeta muito o transporte público, principalmente, quando há greve de transporte público nas cidades. Isso é um percentual fixado em lei, mas não foi fixado em lei, foi fixado por mim e até hoje isso é mantido. E pelo menos que é o que eu tenho percebido em todo o Brasil, isso eu tenho muita satisfação de ver que o meu percentual estava certo. 30% é o razoável, é uma coisa marcante para mim. O que eu imagino hoje, daqui para frente, o que o tribunal, eu imagino o TST, que é o tribunal de cúpula, do ramo do Poder Judiciário especializado em direito do trabalho de maior grandeza da América, porque nem nos Estados Unidos temos uma instituição igual à nossa. O maior tribunal trabalhista, acho que do mundo. Então, esse tribunal está um pouco assim, acanhado em demonstrar a sua grandeza, a sua importância. Precisávamos, eu imagino, fazer um intercâmbio maior com os nossos vizinhos, fundarmos, quem sabe, uma associação sul-americana ou interamericana, ou totalmente americana, de cortes trabalhistas de qualquer nível, para podermos, durante algum tempo, e durante o período dos próximos 30 anos, mantermos uma participação integrativa, de troca de ideias, de experiências, né? Quando eu fui corregedor geral, durante 2 anos, antes de ser presidente, me deu uma ideia, né? Eu tive uma ideia. Foi a de que cada vez que eu fosse a um tribunal fazer uma correição normal, que normalmente se leva de 1 semana, no máximo 10 dias, dependendo do tamanho do tribunal. O TST tem a sua equipe de colaboradores e de funcionários que vão. Mas eu tive uma outra ideia. Eu falava com os presidentes de 1 ou 2 tribunais regionais e pedia a eles para indicarem um funcionário da corregedoria deles ou do gabinete deles para me acompanharem nessa viagem,
para observarem como funcionava o tribunal da tal região ou dessa região, que peculiaridades eles apresentavam em determinadas atividades que eles realizavam, né? Então, digamos, se eu fosse fazer uma correção do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, que é uma coisa ótima de se ir, né? Eu então fazia o convite para o presidente do TRT de Santa Catarina indicar um representante, e eu pedia que o presidente do TRT de Minas indicasse o seu secretário de corregedoria para ele ir lá observar. E essa ata e essas observações eles levavam para os tribunais deles, e durante 2 anos realizamos esse intercâmbio de experiências e de ideias e de coisas que eram certas e de outras que eram erradas, que eles constatavam que não era uma coisa boa, que percebiam que os outros tribunais já estavam avançando. Hoje a comunicação é muito mais fácil, é verdade, mas a presença física, a visita, uma visita até uma vara do trabalho, para ver como funcionavam as varas do trabalho, porque eram corregedorias regionais, né? Eram experiências muito boas, experiências preciosas. Até hoje eu mantenho amizade assim forte, próxima, com vários, que eu ficou mais amigo meu foi o secretário-geral do TRT, da corregedoria do TRT de Minas, que sempre me acompanhava. Sempre o presidente do TRT de Minas me mandava o Carlos Alberto lá, né? E ele ficou amigo, fiquei amigo da família dele. Terezinha também ficou amigo da esposa dele, amiga da esposa dele. E ele falava que essas atitudes são importantes, essa aproximação das pessoas é importante. Para você ter uma ideia, hoje o Tribunal, a Justiça do Trabalho tem 7 milhões de processos no processo eletrônico. Isso é uma coisa fantástica. Acho que não tem tribunal nenhum no Brasil com esse número de ações em andamento pelo sistema eletrônico, sem papel, com essa prestação, presença rápida, instantânea, que a internet proporciona a nós. Agora, isso não dá para fazer com outros estados, com outros países. É preciso a presença física, o presidente do tribunal, os ministros, juízes de tribunais, participando de intercâmbios, fazendo congresso só de juízes, para eles verem como se realiza a prestação jurisdicional em outros países e que resultados elas estão apresentando. A maioria das vezes, hoje, os congressos são mais para afirmações ideológicas e discussões sobre a quem interessa isso, e não se faz quase debates científicos em que o objetivo maior é exatamente a transmissão de ideias de interesse geral e da sociedade, da ciência do direito. E não a quem vai interessar isso, a que grupo, isso vai prejudicar. Não é essa a função de um congresso, né? Isso a Academia Nacional de Direito do Trabalho e também precisa se integrar melhor com o TST, né? Melhor que o TST. Mas eu acho fundamental para que o TST, que é o maior, vamos dizer, o tribunal de cúpula do maior ramo do judiciário trabalhista mundial, porque eu não tenho medo de errar, não tem no mundo uma entidade jurisdicional maior que a Justiça do Trabalho brasileira. Não tem. Isso é orgulho dos brasileiros, mas isso não é muito valorizado. Não é muito valorizado. E precisávamos ter esse tipo de aproximação, de integração. O Supremo Tribunal Federal participa de uma espécie de associação de supremas cortes do mundo, né, do planeta Terra, né? E essa é a ideia que eu estou colhendo, né, para que o TST inicie um contato com a Argentina, o Uruguai, os nossos vizinhos mais próximos, né, sobre essa integração. A Justiça Eleitoral já faz isso, né? Ela faz bem esse tipo de integração, mas nós precisamos fazer na área
da jurisdição trabalhista. E essa é a ideia que eu deixo para o ministro Ives Gandra Martins Filho, para que ele leve avante essa ideia de fundarmos uma associação sul-americana ou interamericana de cortes trabalhistas de todos os níveis, até de outras entidades que queiram se associar a ela. Essa é a minha contribuição.